Hoje nós vamos começar uma nova série. É um pouquinho mais, como eu posso dizer, dramática. Um pouquinho mais chocante. Juízes. Nós vamos tratar o livro de Juízes nos próximos meses. Eu escolhi esse livro porque é um livro que traz algumas das histórias mais difíceis da Bíblia, né? Algumas daquelas histórias que quando a gente lê, a gente fala assim: meu Deus do céu, para que registraram isso daqui, né? Qual a finalidade? Então tem algumas histórias bem chocantes assim no livro de Juízes, mas o desafio é conseguir encontrar Jesus nesses textos mais difíceis também, né? Você fala: poxa, Clisma, mas por quê? Por que registraram, né, algumas histórias tão macabras? Porque a gente é assim, meus irmãos, porque o ser humano é assim, não é? Juízes nos mostra como se fosse um espelho e vai nos mostrar aonde nós podemos chegar se o Senhor não estiver colocando um freio na gente, se o Espírito não estiver nos convencendo e nos regenerando o tempo inteiro, aonde o pecado humano pode chegar, aonde o nosso pecado pode chegar. Mas hoje é basicamente uma introdução. Juízes capítulo 1, nós vamos ler o capítulo 1 todo, capítulo 2 até o verso 5. Como é um texto longo, eu vou lendo à medida que eu for explicando. Bom, o livro de Juízes, ele vai retratar um período que começa aproximadamente 75 anos depois da saída do Egito. Então, o Senhor levanta Moisés para livrar aquele povo do Egito, né? Aqueles milhares, alguns dizem que chegava a milhões de pessoas. Aquele povo vai peregrinar no deserto durante 40 anos. Depois dessa peregrinação no deserto, a gente vai ver a morte de Moisés, e o Senhor levanta um sucessor, que é Josué, para conduzir o povo à conquista da terra prometida. Então, tem ali o ministério de Josué e a conquista dessa terra, começando ali por Jericó, não é? E depois da morte de Josué, começa então o livro de Juízes. Por que Juízes? Na verdade, o nome original do livro, né, o nome hebraico do livro, essa palavra que pode significar juízes, uma tradução melhor, mais apropriada seria libertadores. A mesma, não é o campeonato da Libertadores da América, não. São os juízes. Os juízes, na verdade, são libertadores. São pessoas. E aqui eu falo pessoas porque tem homens, mas também tem mulher no meio, que serão levantadas pelo Senhor para libertar o seu povo num período aí de 350 anos, aonde as 12 tribos de Israel conquistaram a terra, mas não conquistaram totalmente a terra. Conquistaram algumas cidades, mas tem vários territórios que ainda não foram conquistados. E a gente vai ver a dinâmica desse livro como se fosse uma montanha-russa. Quem aí gosta de montanha-russa? Eu sou fã. É porque tem gente que não gosta. Uma vez eu e a Bruna viajamos com um casal de amigos e a gente foi numas montanhas-russas assim bem legais. E tem um desses nossos amigos, o Pablo, que até já pregou aqui algumas vezes, que ele é assim, ele tem pavor de montanha-russa. E a gente ficou a viagem inteira insistindo: Pablo, vamos com a gente numa montanha-russa.
E aí ele topou de ir em uma. E aquele que ele topou de ir, ele não sabia, era a pior. Pra você ter ideia, era uma montanha-russa que não tinha aquela proteção aqui, ó, que te trava. Ela só tinha uma proteção que fechava nas pernas, então você ficava livre aqui na parte superior. E a gente levou o Pablo na montanha-russa e era daquelas que, nossa, ela praticamente fazia um ângulo de 90 graus na descida. E aí quando acabou o trajeto, né, de altos e baixos, o Pablo tinha travado, ele tinha entrado em estado de choque no final do trajeto. A gente teve que ajudar ele a sair, ele estava branco assim, não conseguia falar direito. Coitado do Pablo. Só que as montanhas russas, elas têm umas mais radicais e tem umas que são um pouco mais tranquilas, né? Tem alguns brinquedos que têm um pouco menos de inclinações. As infantis, exatamente. Inclusive, nessa mesma viagem, a gente foi em uma montanha-russa considerada infantil, que era num outro parque, uma montanha-russa daquela bem fraquinha, assim, bem gostosinha. E aí o Pablo topou ir nessa montanha-russa depois, que ele passou mal naquela outra. Aí nessa que era infantil, que era uma montanha-russa com um trajeto com menos inclinações, um trajeto mais tranquilo, a gente tava assim, né, montanha-russa chatinha, e o Pablo tava assim, quando passava um pouquinho, e gritando assim, para, e a montanha-russa era bem fraquinha. E por que eu estou dizendo isso? Porque o livro de Juízes é como se fosse uma montanha-russa das radicais. É um livro de altos e baixos, assim, que parece que tem hora que o povo chega no fundo do poço e tem hora que parece que eles estão um pouco mais legais com o Senhor. E o livro ele vai girar em torno dessa conquista dos territórios que não haviam sido ainda conquistados, né? Josué conquista a terra com o povo, com as 12 tribos. Ele reparte essa terra, joga sortes, e essa terra, esses territórios são repartidos entre as 12 tribos. Mas aí Josué morre, os anciões morrem, e aí o povo fica sem uma liderança centralizada. E aí essas tribos elas começam a conquistar a terra, começam a conquistar alguns territórios. Só que a gente vai ver que eles falham nessa tarefa. E não era apenas uma tarefa, porque foi uma aliança que foi feita. Quando Deus tirou o povo do Egito, Ele fez uma aliança com esse povo, né? O Senhor tira eles do Egito por misericórdia, o Senhor entrega a terra prometida nas mãos deles, por graça, só que o Senhor também exige que eles cumpram determinadas leis, que eles cumpram a parte deles na aliança. E antes de ler o texto do capítulo 1 de Juízes, eu queria ler esse texto que está em Deuteronômio, capítulo 7, que vai dar o pano de fundo para o que acontece em Juízes. Ali com Moisés ainda, o Senhor faz uma aliança com o povo. Deuteronômio capítulo 7, verso 1, diz assim: quando o Senhor seu Deus os levar para a terra que vocês vão possuir, e tiver expulsado muitas nações de diante de vocês, os heteus, os girgazeus, os amorreus, os cananeus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus, 7 nações mais numerosas e mais poderosas do que vocês. E quando o Senhor seu Deus as tiver entregue nas mãos de vocês, para que as ataquem, vocês devem destruí-las totalmente. Não façam aliança com essas nações, nem tenham piedade delas. Não casem com as pessoas dessas nações, não deem as suas filhas aos filhos dessa gente, nem tomem as filhas deles para os filhos de vocês, pois elas levariam os filhos de vocês a se desviar de mim, para que servissem outros deuses. Assim, a ira do Senhor se acenderia contra vocês, e depressa ele os destruiria. Então essa foi a aliança. Olha, eu tirei vocês, eu salvei vocês de uma escravidão do Egito, entreguei para vocês uma terra boa,
que mana leite e mel, mas eu peço algo para vocês também. Quando vocês estiverem naquela terra, eu vou entregar nas mãos de vocês os seus inimigos que estão possuindo a terra. E aqui, meus irmãos, a gente vai ver que nesse tempo específico, e somente nesse tempo, nesse período de conquista da terra, o Senhor estava usando o povo de Israel também como a mão de Deus, como uma espécie de julgamento contra essas nações. A gente vai ver no Antigo Testamento aqui que essas nações, elas provocaram a ira de Deus por séculos. O Senhor teve paciência com essas nações, mas eram nações que tinham práticas, que tinham transgressões que causaram e encheram o cálice da ira de Deus, é o que o texto vai dizer. E aí o Senhor vai usar Israel como uma espécie de juízo sobre essas nações ímpias, né? Então aqui o que acontece é uma guerra santa, que só aconteceu naquela época. Não tem uma guerra santa hoje, né? A guerra santa só aconteceu naquela época, naquele período, e não se aplica para a gente essa guerra santa. Então por isso que a gente vai ver muitas vezes Israel matando esses inimigos, e o Senhor fala para eles o quê? Quando eu levar vocês para essa terra, vocês devem destruí-las totalmente, ou seja, vocês devem eliminar essas nações, porque esse seria o juízo de Deus sobre aquele povo. E aí, esse é o pano de fundo, esse texto de Deuteronômio. Era isso que eles tinham que fazer, essa era a parte deles no trato. Vocês recebem a terra, mas vocês têm que limpar a terra como uma espécie de juízo sobre essas nações. Então, destruam essas nações totalmente e vocês vão viver nessa terra que eu entreguei para vocês. Bom, meus irmãos, a gente vai ver em 3 pontos como que essa introdução do livro de Juízes vai explicar algumas coisas que aconteceram naquele período, 3.400 anos atrás, e também como isso pode se refletir na nossa vida hoje. Será que a gente tem alguma coisa em comum com esse povo que viveu há 3.400 anos atrás, que estava conquistando uma terra prometida lá? A verdade é que sim. E nós vamos ver isso em 3 pontos. O primeiro ponto vai do verso 1 até o verso 19 do capítulo 1, tudo indo bem. O segundo ponto vai do verso 19 até o verso 36 do capítulo 1, tudo indo mal. E o terceiro ponto, já começando no capítulo 2, do verso 1 até o verso 5, a palavra do Senhor, o julgamento do Senhor acerca do que eles haviam feito. Então vamos lá. O primeiro ponto, eu vou ler o texto e aí a gente vai meditando e explicando. Juízes capítulo 1, verso 1. Depois da morte de Josué, os filhos de Israel consultaram o Senhor dizendo: quem de nós será a primeira tribo a lutar contra os cananeus? E o Senhor respondeu: a tribo de Judá será a primeira. Eis que entreguei a terra nas mãos desta tribo. Então os filhos de Judá disseram aos seus irmãos da tribo de Simeão: venham conosco, a herança que nos caiu por sorteio, e lutemos contra os cananeus. Depois também nós iremos com vocês a herança que lhes caiu por sorteio. E os filhos de Simeão foram com eles. Os filhos de Judá atacaram, e o Senhor lhes entregou nas mãos os cananeus e os ferezeus. E em Bezeque mataram 10.000 homens. Em Bezeque encontraram Adoni-Bezeque e lutaram contra ele, e derrotaram os cananeus e os ferezeus. Adoni-Bezeque fugiu, mas eles o perseguiram, e prendendo, lhe cortaram os polegares das mãos e dos pés. Então Adoni-Bezeque disse: 70 reis a quem haviam sido cortados os polegares das mãos e dos pés apanhavam migalhas debaixo da minha mesa. Assim como eu fiz, assim Deus me retribuiu. E o levaram a Jerusalém, onde morreu. Os filhos de Judá atacaram Jerusalém e, tomando-a, mataram os seus moradores e puseram fogo na cidade. Depois, os filhos de Judá foram lutar contra os cananeus que habitavam nas montanhas, no Neguebe e na Cefelá. Também atacaram os cananeus que moravam em Hebrom, cujo nome antes era Quiriate Arba, e derrotaram Sesai, Aimã e Talmai.
Dali os filhos de Judá marcharam contra os moradores de Debir, que antes era chamada de Quiriat-Sefé. Então Caleb disse: darei a minha filha Axa por mulher ao homem que atacar e conquistar Quiriat-Sefé. Quem conquistou a cidade foi Otiniel, filho de Kenaz, o irmão de Caleb, mais novo do que ele. E Caleb deu a sua filha Axa por mulher. Esta, quando foi morar com Otiniel, insistiu com ele para que pedisse um campo ao pai dela. Quando ela desceu do jumento, Caleb lhe perguntou: o que é que você quer? E ela respondeu: quero que me dê um presente, já que o Senhor me deu uma terra seca, me dê também algumas fontes de água. Então Caleb lhe deu as fontes superiores e as fontes inferiores. Os filhos do Queneu, sogro de Moisés, saíram da cidade das palmeiras, que é Jericó, com os filhos de Judá, e foram ao deserto de Judá, que está ao sul de Arade. Foram e habitaram com este povo. Os filhos de Judá foram com os seus irmãos da tribo de Simeão e atacaram os cananeus que moravam em Zefate, e destruíram totalmente a cidade. Por isso, foi chamada de Orma. Também conquistaram Gaza, Asquelon e Ecrom com os seus respectivos territórios. O Senhor esteve com os filhos de Judá, e estes ocuparam a região das montanhas. Porém, não expulsaram os moradores do vale, porque eles tinham carros de ferro. Então aqui o primeiro ponto. Bom, essa conquista começa indo tudo bem, não é? A primeira coisa que eles fazem depois da morte de Josué e da morte dos anciãos é consultar o Senhor e falar: Senhor, quem é que vai começar a conquista desses territórios que ainda não foram conquistados? E o Senhor fala: bom, vai começar com Judá. A gente vê aqui algo que vai mostrar a proeminência de Judá, a liderança de Judá diante das outras tribos de Israel. Isso aqui vai prefigurar algo que vai culminar com Davi como rei. E depois Cristo, vindo da tribo de Judá. Mas a gente vê aqui uma proeminência de Judá como uma tribo que deveria liderar as demais. A gente vê Judá se unindo com Simeão. São duas tribos irmãs, filhas da mesma mãe. Tribos que são intimamente ligadas, que tinham os territórios próximos. E aí eles começam a conquistar a terra. E o Senhor vai abençoando eles. O Senhor está com Judá e com Simeão, e eles vão conseguindo cumprir aquilo que era a parte deles na aliança. Então eles invadem as cidades, eles conseguem derrotar os inimigos, eles queimam a cidade, eles matam todos que tinham que matar e conquistam o território. Está indo tudo bem, está indo tudo certo, está dando tudo bem. E eles encontram um rei aqui chamado Adoni Bezeque, que significa Senhor de Bezeque. Também imputam sobre ele ali um juízo do Senhor, porque esse homem era mau. Ele pegava e todos os reis que ele prendia, ele cortava os polegares das mãos e dos pés e colocava para comer migalhas debaixo da mesa dele. E aí, quando eles prendem esse homem, eles fazem com esse homem exatamente aquilo que ele fazia com os outros. Eles chegam em Jerusalém, conquistam Jerusalém, mas depois Jerusalém vai ser perdida novamente, porque somente Davi vai conquistar Jerusalém de vez, lá em 2 Samuel. E também tem a história de um sogro aqui muito bom, Caleb, que dá a sua filha Axa para Otiniel e também dá terreno e também fontes. Parece que está indo tudo bem até o verso 19. Parece que está indo tudo certo, o Senhor é com eles, eles estão na montanha russa, é como se eles estivessem naquele ponto de subida, sabe? Está indo bem, estão conquistando, o Senhor é com a gente, o Senhor está nos ajudando, o Senhor está entregando inimigos mais fortes nas nossas mãos e nós estamos vencendo. Está tudo bem com Deus, está indo tudo certo. E nesse indo tudo certo, o Senhor vai abençoando, o Senhor abençoa um casal recém-casado, o Senhor abençoa a tribo de Judá, o Senhor abençoa a tribo de Simeão. Só que o verso 19 tem um gostinho agridoce. O Senhor esteve com os filhos de Judá, e estes ocuparam a região das montanhas. Porém, não expulsaram os moradores do vale, porque estes tinham carros de ferro. E como Moisés, estes tinham carro de ferro. Percebe? Do capítulo 1, verso 1 até o verso 18, está indo tudo bem. Eles vão conquistando, eles vão derrotando os seus inimigos,
eles vão cumprindo a sua parte no trato com o Senhor é com eles, o texto vai mostrar que o Senhor estava com eles, não é? No verso 18, também conquistaram Gaza, Asquelon, Ecrom, com seus respectivos territórios. Verso 19, o Senhor esteve com os filhos de Judá. Isso aqui está mostrando o que, meus irmãos? Quando está indo tudo bem, quando a gente está no ponto alto ali da montanha russa, é porque o Senhor está conosco. Todas as conquistas, tudo aquilo que eles estão fazendo de bom, até mesmo cumprir a sua parte no trato, é mérito não de Judá, não de Simeão, é mérito do Senhor que está com eles. O Senhor está com eles e por isso eles estão conseguindo ir na parte de cima da montanha russa. Mas até mesmo Judá, quando a gente pensa que, poxa, que tribo boa, né? Essa tribo está obedecendo o Senhor, essa tribo está conquistando aquilo que o Senhor mandou, essa tribo está obedecendo os mandamentos do Senhor. Que tribo top! Rapaz, Judá é bom mesmo, viu? Judá é uma tribo mesmo que essa aí está 100%. Mas não está 100%. Porque no verso 19 vai dizer que mesmo conquistando tudo isso e o Senhor estando com eles, porém, não expulsaram os moradores do vale, porque estes tinham carros de ferro. E aqui eu te pergunto, meus irmãos, quando o Senhor manda esse povo para essa terra, ele fala que eles deveriam destruir os inimigos e que o Senhor entregaria esses inimigos nas mãos deles. Isso independe da capacidade militar. Na verdade, esses inimigos eram mais fortes e mais numerosos. Então, quando a gente para olhar esse verso 19, aonde diz que Judá está indo bem, mas no final eles não expulsaram os inimigos porque estes tinham carros de ferro. Você acha que eles não expulsaram os inimigos porque esses inimigos eram mais fortes? E aí eles não conseguiram expulsar porque eles não tinham força para isso? Ou será que eles não expulsaram esses inimigos porque de fato eles falharam em cumprir aquilo que o Senhor havia prometido e havia ordenado que eles fizessem? É a segunda opção. A gente está indo bem, mas chega uma hora que a gente começa a ir mal. E aí, eu vou para o segundo ponto, que aí começa a parte da descida da montanha russa. Eles estavam indo bem, quando chega no topo, eles começam a descer. Começa com Judá, a derrocada. Judá começa... Mesmo começando bem, quando chega no verso 19, eles não conseguem cumprir a vontade do Senhor, cumprir a ordem do Senhor, e aí eles não expulsam os moradores do vale, e não era por falta de capacidade, não era porque esses moradores do vale tinham carros de ferro, eles até tinham carros de ferro, mas o Senhor já tinha derrotado inimigos muito mais poderosos, o Senhor estava com eles, então se eles quisessem, de fato eles poderiam ter expulsado os moradores do vale, mas eles não expulsaram esses moradores do vale. E aí a partir do verso 20 a gente vai ver a derrocada das outras tribos. É o meu segundo ponto. Tudo indo mal. Começa com Judá, porém não expulsaram os moradores do vale. E aí no verso 20 vai começar a relatar o que as outras tribos estavam fazendo. E como Moisés havia prometido, deram Hebrom a Calebe, e este expulsou dali os 3 filhos de Anak. Olha só quantas vezes isso aqui vai se repetir. Porém, os filhos de Benjamim não expulsaram os jebuseus que moravam em Jerusalém. Assim os jebuseus vivem com os filhos de Benjamim em Jerusalém até o dia de hoje. A casa de José atacou Betel, e o Senhor estava com eles. A casa de José enviou homens a espiar Betel, que antes se chamava Luz. Os espias viram um homem que saía da cidade e lhe disseram: mostre-nos a entrada da cidade e teremos misericórdia de você. O homem mostrou a entrada da cidade e eles mataram os moradores ao fio da espada, mas deixaram ir aquele homem e toda a sua família. Então ele foi para a terra dos heteus, edificou uma cidade e lhe deu o nome de Luz, e este é o seu nome até o dia de hoje. Então José conseguiu conquistar, mas poupou um homem que construiu uma outra cidade. A tribo de Manassés não expulsou os moradores de Bet-Sean. Poxa, mas não era para expulsar? E nem os de Taanak,
nem os de Dor, nem os de Ibleão, e nem os de Megido, todos com as suas respectivas aldeias. Os cananeus continuaram a viver naquela terra. Então Manassés não conseguiu cumprir nada aqui do que o Senhor havia mandado. Quando, porém, Israel se tornou mais forte, sujeitou os cananeus a trabalhos forçados, mas não os expulsou de todo. E aqui, meu irmão, o verso 28 vai constatar aquilo que eu já vinha dizendo. Eles não expulsaram os moradores das cidades porque esses eram mais fortes do que eles? Não. Porque o verso 28 está dizendo que quando Israel se tornou mais forte, o que é que eles fizeram? Expulsaram os cananeus? Não. Pegou os cananeus e botou eles para trabalhar forçado para eles, mas não os expulsaram. Não expulsaram porque não quiseram. 29. A tribo de Efraim não expulsou também os cananeus moradores de Gezer. Assim continuaram a viver com eles. A tribo de Zebulon também não expulsou os moradores de Quitron, nem os de Naalol. Os cananeus continuaram com eles, sujeitos a trabalhos forçados. A tribo de Aser também não expulsou os moradores de Aco, nem os de Sidom, os de Alade, os de Aczeb, os de Elba, os de Afeca e os de Reob. Os asseritas continuaram no meio dos cananeus que moravam na terra, porque não os expulsaram. A tribo de Naftali, mesma coisa, não expulsou os moradores de Bet-Semes, nem os de Bet-Anate, mas continuou no meio dos cananeus que moravam na terra. No entanto, os moradores de Bet-Semes e Bet-Anate ficaram sujeitos a trabalhos forçados. Ou seja, eles tinham força para obrigar o povo a trabalhar forçado para eles, como escravos, mas, então, isso significa que eles tinham força para expulsar essas pessoas, mas eles preferiram não fazê-los. Os amorreus levaram os filhos de Dan a se retirar para as montanhas e não os deixavam descer do vale. Os amorreus conseguiram permanecer nas montanhas de Eres, em Aijalon e em Saalabim. No entanto, a mão da casa de José prevaleceu, e os amorreus foram sujeitos a trabalhos forçados. O território dos amorreus ia desde a subida de Acrabim e desde Sela para cima. Do verso 20 até o verso 36, nada vai bem. É a descida da montanha russa. Se Judá e Simeão conseguiram conquistar e expulsar, parece que eles estavam indo bem, estavam obedecendo à voz do Senhor. Todas as outras tribos aqui restantes tinham forças para obedecer à voz do Senhor, porque se eles têm força para o povo trabalhar forçado para eles, eles têm força para expulsar esse povo. Mas eles preferiram não fazê-los. E lembra que eu falei que no primeiro ponto, tudo que Judá e Simeão faziam era porque o Senhor estava com eles? Aqui, quando as tribos não expulsam, o Senhor está com eles também. O Senhor não os abandonou. Eles não expulsaram, não foi por falta da mão do Senhor estar com eles. Pelo contrário, a mão do Senhor estava com eles também. E por que eles não conseguiram conquistar, ou pelo menos não expulsaram os inimigos como o Senhor havia mandado? Por qual motivo? Porque eles decidiram seguir a sua própria decisão. Eles decidiram seguir as suas próprias cobiças. Começa com medo, no verso 19. Judá tinha vencido todos os inimigos, mas quando eles chegam no vale e veem que os inimigos têm carros com rodas de ferro, não, esse inimigo é forte demais para mim, então eu não vou obedecer aquilo que o Senhor mandou eu fazer. Começa com medo. Depois, parte para uma independência do Senhor. Olha, eu até sei que o Senhor mandou eu expulsar os inimigos da terra, mas eu estou vendo que vai ser mais vantajoso para mim se eles trabalharem forçado. Já pensou? Um monte de escravos trabalhando aqui, eu não preciso pagar nada para eles. Eu prefiro seguir a minha própria decisão. Cobiça, não é? Querer ganhar em cima, mesmo que isso desagrade o Senhor. Essas tribos, meus irmãos, elas deixaram de obedecer o Senhor, não foi porque o Senhor as abandonou,
Pelo contrário, o Senhor estava com elas. Elas deixaram de obedecer o Senhor por causa do seu coração obstinado. Porque preferiram fazer a sua própria vontade. Porque preferiram seguir a cobiça do seu coração, a independência do seu coração com relação ao Senhor. Preferiram fazer aquilo que agradava a eles mais do que aquilo que agradava ao Senhor. E lembra do texto de Deuteronômio que eu expliquei, que eu li antes? Quando o Senhor fala, olha, quando vocês chegarem na terra, expulsem todo mundo. Porque se vocês não fizerem isso, eles vão levar vocês e os filhos de vocês a se desviarem de mim, a adorarem outros deuses, a servirem os deuses deles, e assim a ira do Senhor se acenderia contra vocês. É exatamente isso que vai acontecer no decorrer do livro de Juízes. Nessa introdução aqui, o autor do livro, que talvez, provavelmente seja Samuel, está mostrando as raízes do que acontece nos próximos 350 anos da história dos juízes. Tudo começa com eles querendo fazer a sua vontade, ao invés de fazer a vontade do Senhor. E o Senhor fala, expulsem esse povo, porque isso vai fazer mal para vocês no futuro. Expulsem o povo, porque senão vocês vão acabar adorando os deuses desse povo. Expulsem o povo, porque senão vocês vão acabar fazendo altares para os deuses desse povo. Expulsem esse povo, porque senão vocês vão se desviar de mim. E aqui eu faço um paralelo com a gente, meus irmãos. A nossa vida parece que tem hora que está lá em cima também. Tem hora que parece que a gente está acertando tudo. Estou conseguindo seguir a Jesus agora de uma maneira que eu até estou me orgulhando da minha própria justiça. Mas chega uma hora, assim como Judá, que parece que a coisa começa a desandar. E a gente começa a descer a ladeira. E o Senhor, Ele nos envia o seu Espírito que fica nos lembrando, e não só o seu Espírito, mas pessoas também, falando, olha, expulsem do meio de vocês essas coisas, porque senão isso vai levar vocês a se desviarem de mim, isso vai levar vocês a saírem da minha presença. E eu listei algumas coisinhas aqui que o Senhor nos manda fazer, e que nós, por vezes, preferimos seguir a nossa própria decisão, a nossa própria obstinação do coração, e decidimos não expulsar. Vamos ver até onde isso aqui vai dar? Não, eu consigo controlar, eu consigo colocar isso aqui para trabalhar forçado para mim, então eu prefiro manter aqui na minha vida do que expulsar, porque eu tenho controle sobre essa situação. Será que isso acontece nas nossas vidas com alguns pecados? Por exemplo, a inveja. Invejinha, todo mundo tem, né? E o Senhor fala, expulse isso das suas vidas, porque isso vai levar você a se desviar de mim. O seu coração, quando deseja a vida do outro, vai gerar uma idolatria, um ídolo no seu coração, e isso vai te consumir de tal maneira que você se desvia de mim por causa de uma coisinha que você não quis expulsar da sua vida. A fofoca, não, a fofoca eu tenho controle sobre ela. Eu falo mal da vida do outro, mas, no fim das contas eu digo assim, mas quem sou eu, né, para julgar? Mete o pau, mas quem sou eu para julgar, não é? E o Senhor fala, olha, isso daí pode te tirar da minha presença. A cobiça. A gente ama cobiçar, meus irmãos. Às vezes a gente não comete o pecado, mas na nossa mente a gente já maquinou tudo como seria se eu tivesse a vida do outro. E o Senhor fala, olha, é melhor expulsar isso daí, hein? Porque senão, mais para frente, isso daí vai te levar a se desviar de mim. Por enquanto está leve,
Vou piorar um pouquinho mais. Passar a perna nos outros. Tem gente que gosta, meus irmãos. Brasileiro gosta de passar a perna no outro. Parece que ganhar uma vantagem indevida gera um prazer na gente mais do que em outras nações. Mais do que em outros contextos. Conseguir ganhar um negócio assim em cima do outro, a gente conta vantagem disso. E o Senhor está falando, olha, se você não parar de fazer isso, uma hora isso daí vai te tirar da minha presença, uma hora isso aí vai gerar consequências ruins para a sua vida. Ainda está leve, agora eu vou piorar um pouquinho mais. Aquela conversa inapropriada com um colega de trabalho. Não, eu tenho controle sobre essa situação. Eu vou conversar aqui com esse colega coisas inapropriadas, escondido do meu esposo, mas só para ver até onde vai. Eu não vou trair não, mas eu vou dar corda. E o Senhor fala, olha, você sabe que isso é errado, hein? Se não expulsar isso da sua vida, isso vai trazer consequências terríveis para vocês. E talvez até te afastar da minha presença. Mas como algumas dessas tribos aqui, a gente fala, não, eu tenho tudo sob controle. Eu consigo botar isso aqui para trabalhar para mim, significa o quê? Eu tenho controle sobre a situação. Eu expulso na hora que eu quiser. Mas calma aí, Senhor, deixa eu ver até onde vai. Deixa eles trabalharem um pouquinho aqui para mim. E mais para frente eu expulso. Eu sou mais forte do que eles. E aí a gente vai dando corda. Vou ver até onde que vai. Aquele grupo do WhatsApp de homens, só tem homem, e mandam sacanagem, mandam uns vídeos que a gente tem que abrir escondido, porque se a gente abrir no meio do público ou com volume alto vai causar constrangimento. A gente sabe que é errado, mas a gente prefere ficar no grupo e também dar play naqueles vídeos. E o Senhor está falando, rapaz, cuidado, hein, porque isso daí mais para frente pode te tirar da minha presença. Isso aí mais para frente pode. É um negócio que começa que a gente acha que tem controle sobre a situação. Só que o nosso coração vai se afundando naquelas pequenas coisas. E aí, quando a gente menos perceber, a gente está fazendo um monte de coisa errada. É só um videozinho, eu tenho controle. E o Senhor fala, expulsa isso da sua vida, enquanto você tem controle. Aquele ódio contra o meu irmão, isso aqui, todo mundo tem. Aquele ódio contra o petista, ou contra o bolsonarista. Aquele ódio contra o nordestino, porque ele votou naquele cara. Que povo que merece ser governado por corruptos. Povo que se vende por um benefício social. Quem dera o Brasil se separasse do Nordeste. Aí nós teríamos a nossa independência. E o Senhor fala, se você ama a Deus, mas odeia o seu irmão, você não conheceu a Deus. Mas a gente vai mantendo esses, sabe? Está sob controle. Eu posso continuar odiando o nordestino aqui, porque ele votou em alguém que eu não queria. Mas o Senhor está olhando, meus irmãos. O Senhor está olhando a gente sucessivamente desobedecer aquilo que Ele nos ordenou. O Senhor está olhando a gente sucessivamente transgredir os seus mandamentos. E não é porque Ele nos abandonou, não, pelo contrário, Ele está ali do nosso lado. Seja quando a gente está em alta, ou até mesmo no mais profundo do abismo. Ele está com a gente. E Ele está sempre levantando pessoas para nos lembrar das suas palavras, seja por meio da pregação. É o que vai acontecer no terceiro ponto. A palavra do Senhor, que está no capítulo 2, do verso 1 até o verso 5.
Depois de ver como que começou essa conquista da terra que estava toda errada, totalmente diferente do que o Senhor havia ordenado, capítulo 2, verso 1 diz: o anjo do Senhor foi de Gilgal a Boquim e disse: eu tirei vocês do Egito, eu os trouxe à terra que sob juramento havia prometido aos seus pais. Eu disse: nunca invalidarei a minha aliança com vocês. Quanto a vocês, não façam nenhuma aliança com os moradores dessa terra. Pelo contrário, derrubem os seus altares. No entanto, vocês não obedeceram à minha voz. O que é isso que vocês fizeram? Por isso também eu disse: não expulsarei esses povos da presença de vocês. Pelo contrário, eles serão os seus adversários, e os deuses deles serão uma armadilha para vocês. Quando o anjo do Senhor acabou de falar essas palavras a todos os filhos de Israel, o povo levantou a sua voz e chorou. Por isso aquele lugar foi chamado de Boquim, que significa pranteadores. E ali ofereceram sacrifícios ao Senhor. O Senhor levanta pessoas, meus irmãos, para nos lembrar das suas palavras. Aqui ele está usando um anjo porque ainda não tinha profetas na época. Nessa época de Israel ainda não tinham profetas. O povo não tinha nem líder, porque Josué havia morrido. Moisés morreu, Josué morreu. E agora? A nação está sem um líder, existe uma crise de liderança. E o texto a gente vai ver, no decorrer do livro, uma frasezinha se repetir. Cada um fazia, nessa época não havia rei em Israel, e cada um fazia aquilo que bem entendia. Tem uma crise de liderança. Mas o Senhor levanta um anjo, ele sai de Gilgal, que era o lugar onde estava a Arca da Aliança, então era o lugar da presença de Deus. Ele vai nesse lugar aqui, que agora vai ser chamado de Boquim, que é um lugar onde o povo chora, o lugar dos pranteadores, para relembrar a palavra do Senhor para aquele povo, dizer: olha, vocês estão fazendo tudo errado. E as consequências, meus irmãos, são terríveis para esse povo, porque o Senhor fala, não tem uma consequência talvez pior do que essa, que é, o Senhor diz para eles: olha, eu não vou expulsar o povo. E uma frase muito forte: os deuses deles serão uma armadilha para vocês. Sabe o que isso significa? Como se o Senhor estivesse dizendo: olha, você não quis expulsar aquele pecado que eu falei para você expulsar. Isso daí é uma armadilha para você, e você vai se enforcar nessa armadilha. Uma notícia terrível, não é? Uma notícia terrível para esses homens. Não obedeceu o mandamento do Senhor, caiu sucessivamente e vai se enforcar na sua própria armadilha. Mas, graças a Deus, que embora Judá não tenha conseguido completar 100% a sua missão, eles foram bem, mas no verso 19 eles não expulsaram. Judá quase conseguiu, mas não conseguiu no fim das contas. Só que tem um descendente da tribo de Judá, que esse sim conseguiu cumprir a missão 100%. Judá não conseguiu, nenhuma das outras tribos conseguiu, nem mesmo Davi foi capaz. Mas Jesus, o leão de Judá, ele cumpriu à risca aquilo que o Senhor havia mandado. A boa notícia é que alguém conseguiu. E sabe, meus irmãos, esse povo aqui, eles tinham as leis gravadas nas tábuas que ficavam dentro da Arca da Aliança. Tinha um anjo do Senhor que dizia para eles:
olha, vocês têm que fazer aquilo que é a vontade do Senhor. A palavra de Deus estava gravada em tábuas, estava sendo proclamada por um anjo. E mesmo assim eles não conseguiram. Só que o Senhor, Ele é tão bondoso, Ele é tão gracioso, meus irmãos, que Ele viu que esse sistema não dava certo. E Ele falou: eu vou fazer um sistema ainda melhor. Ao invés de escrever os meus mandamentos nas tábuas de pedra, eu vou escrever eles no coração dos meus filhos. Ao invés de mandar um anjo dizer para eles a minha palavra, eu vou enviar o meu próprio Filho, Jesus Cristo, que é a palavra encarnada, para mostrar para eles como é possível viver segundo a minha vontade. Eu vou enviar o meu próprio Espírito, que vai gerar dentro deles temor, e vai gerar neles e vai convencer eles do pecado, da justiça e do juízo. Eu vou montar um sistema de culto onde todos os domingos vai ter alguém relembrando para eles que eles são meus filhos, que eles têm as palavras escritas no coração, que eles têm um modelo de palavra encarnada para seguir, que é Jesus Cristo. E o Senhor fez esse novo sistema na nova aliança que nós vivemos hoje. De maneira que, se aquele povo foi incapaz de obedecer os mandamentos do Senhor, e vivia numa montanha russa, de sobe e desce, tão íngreme, que às vezes eles estavam tão baixo, que a gente vai ver aqui alguns relatos escandalosos, alguns relatos que vão nos chocar no decorrer dessa série, e a gente vai falar: meu Deus, aonde o povo foi capaz de chegar? A boa notícia é que nós não precisamos viver nessa montanha russa, como esse povo vivia, porque Jesus, o descendente, o leão de Judá, ele conseguiu viver de forma retilínea, ele conseguiu viver em linha reta, sem precisar de viver em altos e baixos. Isso significa que eu e você vamos viver assim também? Um dia, talvez, no céu. A nossa vida não vai ser em linha reta, meus irmãos. Mas a boa notícia é que, ao invés de viver numa montanha russa, a gente pode viver, sabe aonde? No cavalinho. Um sobe, desce, mas que dá para ser aceitável, digamos assim. Nós não precisamos de ficar vivendo de altos e baixos, de picos e abismos. Nós conseguimos viver uma vida um pouco mais tranquila, seguindo os mandamentos do Senhor. Porque o próprio Jesus viabiliza isso para a gente, por meio do seu Espírito que habita na gente, por meio dos seus mandamentos gravados no nosso coração. João capítulo 14, verso 23, Jesus respondeu: se alguém me ama, guardará a minha palavra. Então é possível. E eu e o meu Pai o amará. E viveremos para Ele, e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. E a palavra que vocês estão ouvindo não é minha, mas do meu Pai que me enviou. Tenho dito isso enquanto ainda estou com vocês. Mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse ensinará a vocês todas as coisas, e fará com que se lembrem de tudo o que eu lhes disse. Jesus viabilizou para a gente viver em uma vida um pouco mais tranquila, de obediência ao Senhor, de maneira que nós não precisamos viver nessa montanha russa. A gente escolhe viver na montanha russa porque às vezes nosso coração é obstinado, como o do povo de Israel, que preferia fazer as suas próprias vontades. Mas Jesus, enviando o seu Espírito, nos dá a condição de vivermos uma vida um pouco mais parecida com a dele, em obediência ao Pai. Jesus foi o único que conseguiu manter um caminho linear de obediência. E ele nos convida a um caminho semelhante, de obediência também. Talvez não perfeito como o dele, mas um pouco menos irregular do que o do livro de Juízes. Amém? Que o Espírito nos faça expulsar
das nossas vidas aqueles pecados que a gente acha que está sob o controle. Porque colher as consequências, meus irmãos, é muito pior do que expulsá-los enquanto o Senhor tem nos alertado. Senhor, eu quero orar com os meus irmãos nessa manhã, te agradecer, Deus, porque o Senhor tem sempre colocado pessoas no nosso caminho para nos lembrar do testemunho de Jesus Cristo, Pai. Obrigado, Senhor, obrigado porque a Tua lei está gravada nos nossos corações, Pai. Obrigado, Senhor, porque o novo sistema, a nova aliança que o Senhor viabilizou para nós, pode nos tornar pessoas melhores e que conseguem testemunhar do Teu Filho e viver segundo a vontade dEle, pelo menos em parte, Senhor. Que em nome de Jesus, nós, por meio do Teu Espírito Santo, expulsemos das nossas vidas esses pecados que têm, por muitas vezes, nos afastado de Ti e talvez até nos desviado da Tua presença e da Tua vontade. Que no nome de Jesus, o Senhor possa nos lembrar hoje que nós devemos expulsá-los e seguir o modelo de Jesus como filho obediente ao Senhor, para que possamos viver uma boa vida nesse mundo, tanto a gente quanto as pessoas ao nosso redor. Em nome de Jesus nós oramos. Amém.